A Érica já me apresentou, né, o meu papel mais importante, né, é o papel de mãe da Júlia e do Gustavo. O Gustavo tem 17 mesmo, viu, Érica? Acabou de fazer também, a Júlia fez 21 e o Guti fez 17. E eu tive meus 2 filhos, né, numa idade relativamente nova, né, para os padrões de hoje. A minha primeira filha nasceu quando eu tinha 25 anos, né. Naquela época, apesar de alguns estudos já estarem presentes na literatura, né, e já serem discutidos, pouco se falava sobre a importância desses 1000 dias, né. Então, hoje, como pesquisadora, eu também vejo a responsabilidade que eu tenho de passar a público aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei sobre a importância, né, e o impacto dos hábitos saudáveis nesse momento, nesses momentos tão cruciais de vida da criança, né, e que vão determinar a saúde ou a doença lá na vida adulta, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre os primeiros 1000 dias do bebê. Eu vou sair dessa tela que eu estou agora, eu não vou enxergá-los, tá? Eu vou ficar sozinha lá no PowerPoint, então, Érica e o pessoal da CRC, se vocês quiserem fazer alguma intervenção, só abrir o microfone, tá bom? Me chamar. Bom, mas o que representam, né, os 1000 dias, né, ou os primeiros 1000 dias? Os primeiros 1000 dias, na verdade, eles compreendem um período que vai desde a concepção, né, ou a fecundação, que é o primeiro, que representa o primeiro dia da gravidez, até o segundo ano completo da vida pós-natal. Então, esse período compreende os 270 dias de gravidez. Deixa eu só alterar o meu apontador aqui para vocês poderem enxergar, só um minuto. Aqui. Esse período, então, compreende os 270 dias de gravidez, mais os 365 dias do primeiro ano e os 365 dias do segundo ano de vida pós-natal, né, de vida da criança, tá? É o período em que a gente recomenda, ou estimula, ou o que a gente chama de, seria o período desejável para a criança permanecer em aleitamento materno, né? E que esse aleitamento seja exclusivo nos 6 primeiros meses de vida, e vocês vão ver a importância disso, tá? Bom, mas por que os primeiros 1000 dias, né, são tão importantes para a vida de um bebê, né, de uma criança? Esses primeiros 1000 dias, eles, na verdade, representam um período que a gente chama de período de ouro, ou janela de oportunidade, né? Porque eles estão dentro de 2 das 4 fases críticas do desenvolvimento, né, que a ciência determina como fases críticas do desenvolvimento. Que fases são essas, né? Essas fases representam a pré-concepção, a gestação, a lactação e a adolescência, né? Então, os primeiros 1000 dias, eles estão compreendidos aqui, né, dentro dessas 4 fases, e eles representam, na verdade, a fase de maior crescimento, né, dos órgãos e do organismo como um todo, tá? Essa é uma fase também de grande plasticidade dos órgãos, né? Então, a gente vê, na verdade, que mudanças nesse período podem acarretar em mudanças, em alterações, na verdade, na morfologia e no funcionamento dos órgãos, que vão ser carregadas aí para a vida toda. Então, daí a importância, né, de se estudar essa janela de oportunidades, né? Eu trouxe aqui esse slide só para exemplificar, na verdade, a importância dessas fases, né? Aqui a gente tem 2 exemplos, né, de como as fases pré-natal, ou seja, a fase intrauterina, né, a fase de gestação, e a fase pós-natal, que é a fase depois do nascimento, né, quando a criança já está em contato com o ambiente externo, né, como essas 2 fases podem influenciar no funcionamento de órgãos, né. Então, por exemplo, aqui do lado esquerdo, a gente tem uma estrutura, né, presente no nosso cérebro, que é do tamanho de uma amêndoa, chamada de hipotálamo. Essa região, ela representa o centro da fome e da saciedade, ou seja, essa regiãozinha pequenininha, né, no nosso cérebro, controla o nosso apetite, tá?
Na vida pré-natal, perdão, vamos olhar aqui para o hipotálamo humano, tá? Então, olhem comigo, acompanhem comigo a linha contínua, as duas linhas contínuas, tá? No hipotálamo de humanos, né, esse trabalho aqui da literatura mostrou que o povoamento de células, né, o surgimento de células, principalmente os neurônios, né, nessa região, vão acontecer no primeiro trimestre da gestação, ou seja, nos 3 primeiros meses da gestação, tá? Eu tenho um pico aqui nesse momento da gestação e eu vou terminar de povoar essa área lá para o meio da minha gestação. Mas a formação dos circuitos, ou seja, a comunicação entre esses neurônios, que é o que vai determinar o comportamento, né, de fome e de saciedade, né, ele começa a acontecer já lá no início da gravidez também, mas ele vai terminar no que a gente chama de vida pós-natal, que seria aqui o início da amamentação, né? Então, alterações que ocorrem na gestação certamente vão afetar esse centro de fome e saciedade. Existem vários trabalhos na literatura, inclusive trabalhos do grupo do professor Lício, que é o coordenador geral, né, do ACRC, que mostram, né, que o desenvolvimento de obesidade nessa fase aqui, né, vão levar, então, ao que a gente chama de um comportamento hiperfágico, né? A criança nasce procurando bastante comida, tá? Procurando mais comida, né? Do que uma criança que foi gestada por uma mãe eutrófica, ou seja, uma mãe magra, tá? No entanto, alterações no período da amamentação também podem modular esse sistema, né? Então, se houve alguma falha aqui nesse momento, eu ainda posso recobrar alguma coisa, ou recuperar alguma coisa nesse momento, porque a amamentação tem um papel importante também nessa formação de circuitos, nessa comunicação nesse órgão, tá? Um outro exemplo aqui, que está do lado direito, né, que é de um outro órgão, que é o fígado, né? Quem me conhece sabe que eu sou fã desse órgão, né? Sou professora de bioquímica e a gente fala basicamente de fígado, porque o fígado, ele é o órgão que controla todo o nosso metabolismo, né? Então, todas as transformações químicas de alimentos, medicamentos, drogas, álcool, acontecem no fígado, né? E às vezes a gente dá uma judiada dele, né? A gente não dá muita bola para ele, mas ele tem uma importância vital, né, central em todo o funcionamento do nosso organismo, tá? Mas esse fígado, ele só vai passar a desenvolver essa atividade de controle do metabolismo, né, ou de realizar várias transformações químicas, quando ele tiver num estágio que a gente chama de fígado maduro. E quando que isso vai acontecer? Aqui está sendo mostrado em animais experimentais, mas esse trabalho também validou a mesma resposta em humanos, tá? O fígado, ele vai se tornar um fígado maduro, e a gente pode ver isso pela citoarquitetura, né, pela distribuição das células no tecido, essa imagem mostra isso, né? Olha a diferença deste para este esquema, né? Então, aqui eu tenho células muito mais organizadas no tecido, o que indica uma maturidade do órgão, né? Essa maturação, ela vai acontecer quando? No desmame, né? Logo após o desmame. E isso implica em quê, Adriana? Isso quer dizer o seguinte, que o fígado, ele é capaz de realizar essas transformações químicas, né, de nutrientes externos após o período de amamentação. Por isso que o leite materno, ele tem uma composição tão especial, que ninguém nunca conseguiu copiar. Né? Empresa nenhuma conseguiu copiar, né? Quando a gente é exposto ao alimento, tá? O fígado passa a desenvolver esse papel metabólico. Só que antes disso, que papel que ele tem? Ó, antes disso, o papel dele de metabolismo, olha aqui esse gráfico aqui, ó, no rosinha, é quase nulo. Mas que papel ele tem? O fígado tem um enorme papel imunológico. O fígado do recém-nascido, ele tem um papel de defesa. Ele é um sítio de armazenamento de células de defesa. A gente chama isso de um sítio de hematopoiese. Isso por quê? Porque a nossa medula óssea, o nosso baço, que são as células que vão
que são os órgãos, perdão, que vão produzir as nossas células do sistema imune, eles ainda são muito imaturos quando a gente nasce. E o fígado faz isso por eles. Então, que implicações que isso pode ter? Por exemplo, se eu adiantar a introdução alimentar, ao invés de eu iniciar a introdução alimentar no período que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, recomenda, que é após os 6 meses de vida, né? Se eu iniciar essa introdução alimentar antes dos 6 meses de vida, essa função aqui, ó, para. Por quê? Porque está vindo alimento de fora que não é o da minha mãe, né? Que não é o leite materno, e eu vou precisar transformar esse alimento. Então, o fígado, ele é obrigado a amadurecer antes do tempo. Por isso é que a gente vê em crianças que não são amamentadas exclusivamente no peito até o 6º mês de idade, né, serem mais suscetíveis a doenças, né, por infecções, por exemplo, né, ou até a associação dessa baixa adesão à amamentação com mortalidade infantil, né? Vários estudos também mostram isso, tá? Então, só para mostrar para vocês, né, que nessas fases, tanto pré-natal quanto na vida pós-natal inicial, né, existe, na verdade, uma plasticidade muito grande dos órgãos, e esses órgãos podem ser moldados morfologicamente e funcionalmente, para o bem e para o mal. Depende apenas dos nossos hábitos nesse período, né? Bom, mas quais são as evidências científicas, então, que comprovam a importância desse período, né? Quando a gente fala, né, no conceito dos 1000 dias, dos primeiros 1000 dias, não tem como não falar de David Barker, né? Porque David Barker foi um médico, epidemiologista inglês, né? A gente fala foi porque ele faleceu em 2013, né? E Barker já dizia, né, com base nas pesquisas que ele realizou ao longo da vida dele de pesquisador, lá na Inglaterra, que o útero é mais importante que a casa, que a nossa própria casa, e que tudo que acontece no útero dura a vida inteira, né? O Barker, ele popularizou um termo que a gente usa em ciência, que é chamado de programação metabólica, né? E define que alterações ambientais, por exemplo, poluição, como está mostrado aqui, né? A exposição a alimentos altamente calóricos, a exposição a drogas ilícitas, né? O estresse, medicamentos, a exposição a drogas lícitas em excesso, como o álcool, o fumo, né? Podem, em fases importantes do desenvolvimento, então alterações em todos esses parâmetros, né, em fases importantes do desenvolvimento, como gestação, podem programar, né, alterações permanentes na estrutura e na função de órgãos. Então, é como se a gente chama isso também de imprint metabólico, né, porque é como se o indivíduo fosse imprintado, quer dizer, carimbado, né, olha, o seu metabolismo está carimbado, né, porque alterações importantes nesse período aconteceram de modo que houveram alterações permanentes na estrutura de órgãos que são vitais, órgãos que são importantes, né, para o funcionamento do organismo. Isso parece bastante cruel, não? É assustador, na verdade, né? Todas as vezes que a gente começa a ler e entender a teoria dos 1000 dias, né, a gente pensa, meu Deus, né, vem toda aquela culpa, né, o que eu estou fazendo da minha vida e da vida dos meus filhos, né. Na realidade, esse termo programação metabólica, ele vem sendo substituído por um termo que a gente chama de DORAD, né, e existe até sociedades, inclusive uma sociedade brasileira, presidida por uma amiga minha que está aqui presente, professora Patrícia Lime, que diz o quê? A teoria do DORAD, na verdade, ela fala sobre a origem desenvolvimentista da saúde e da doença. E ela veio, na verdade, substituindo o termo programação metabólica, justamente porque o termo programação metabólica, ele, em um primeiro momento, ele nos deixava, assim, céticos de que alguma mudança em hábitos de vida, né, como hábitos alimentares, né, a prática de atividade física, pudesse, de alguma maneira,
tentar remediar, né, ou melhorar, ou então prevenir muitas dessas alterações que a gente via ocorrendo nos indivíduos que estavam, né, expostos a um ambiente nocivo durante esses períodos críticos do desenvolvimento. Então, na verdade, a origem desenvolvimentista, né, da saúde da doença, que é o DORAD, diz, na verdade, que a substituição, né, da alimentação, por exemplo, por alimentos saudáveis, né, a prática de exercício físico, né, a promoção de um ambiente adequado, né, sem estresse para o desenvolvimento da criança, né, podem, então, vão, na verdade, moldar também, promover mudanças, né, no funcionamento e na estrutura de órgãos de maneira benéfica. Então, é sim possível, né, a gente moldar essas alterações, mas, como eu falei, existem aquelas fases críticas do desenvolvimento, né, e nem todos os órgãos, ou nem todas as estruturas que foram alteradas na gestação, né, numa gestação nociva, por exemplo, poderão ser alteradas depois, né, durante as fases do desenvolvimento. Mas, né, muita coisa a gente consegue reverter só de reverter hábitos de vida, né, para situações mais saudáveis, tá? Vamos dar uma olhadinha um pouquinho na história, né, para a gente poder entender como os trabalhos na literatura influenciaram a definição desses conceitos, né. Como eu falei, né, o Barker foi quem popularizou, né, o termo programação metabólica, e ele, na verdade, começou a desenvolver, né, seus trabalhos lá no final da década de 80, início da década de 90, né. No entanto, antes de Barker, né, muitos pesquisadores já vinham observando esse mesmo fenômeno. Dentre eles, um brasileiro, ó, coloquei uma bandeirinha aqui, né, porque o trabalho do professor César Victora foi um trabalho que serviu como base para a determinação da OMS para que as crianças fossem amamentadas exclusivamente até os 6 meses de vida, né? Então, olha a importância do trabalho desse pesquisador. Foi a partir dos estudos do César Victora na década de 80, no final da década de 80, na mesma época, né, de Barker, que mostraram, na verdade, resultados importantes quanto à exposição ao leite materno, né, e a prevenção do desenvolvimento de doenças infecciosas. Então, o Brasil também tem, né, um protagonismo muito importante nesses primeiros 1000 dias de vida, tá? Mas antes deles, né, tudo começou, os primeiros estudos, na verdade, né, começaram com esse trabalho do Ravelli, que é um trabalho da década de 70, que usou o que a gente chama de uma coorte, né, que é um grupo de pessoas com características, ou que na verdade, foram expostas, né, ao mesmo tipo de situação, e ele usou a coorte mais famosa, né, dentro do que a gente chama de ciência dos 1000 dias, ou programação metabólica, ou DORAD, que é a coorte da fome holandesa, né. Os estudos de Ravelli mostraram que mães que estavam gestando, ou seja, que estavam grávidas, num período da Segunda Guerra Mundial, que compreendeu setembro de 1944 até maio de 1945, numa região da Holanda, né, chamada de Holanda Ocidental, que pega um pouco Amsterdã, mães que estavam gestantes nessa época, nesse local, né, nesse período, e passaram fome, né, foram submetidas à escassez de nutrientes, no primeiro trimestre da gestação, deram origem a filhos homens, no caso esse estudo focou em homens, né, adultos com alta prevalência de obesidade. Então, essa coorte, na verdade, que Ravelli estudou, ela é composta pelos filhos dessas mães que gestaram nesse período, né? E o que esse período teve de especial? Na verdade, nesse período, a Holanda Ocidental, essa porção da Holanda, né, sofreu um bloqueio do exército alemão, e
eles não recebiam suprimentos de alimentos. E aí, coincidiu desse momento também ser acompanhado de um inverno extremamente rigoroso. Então, eles perderam animais, né, parte das plantações. Então, a base da dieta dessas pessoas, naquela época, né, durante esse período da guerra, era pão e batata. Só para vocês terem ideia, a dieta das pessoas, ela era, na verdade, ela tinha 1/3 da quantidade de caloria que a gente recomenda diariamente para um indivíduo adulto. Né? Então, as mães, né, as mulheres, enquanto gestantes, elas têm uma necessidade de caloria, né, um requerimento calórico muito maior do que um indivíduo não gestante, né? Então, com essa dieta paupérrima, né, elas gestaram, muitas amamentaram, né, e aí as consequências vieram para esses filhos lá na idade adulta. Né? Por quê? Porque eles foram programados para um ambiente extremamente hostil, de baixo aporte calórico, baixo aporte nutritivo, proteico, né? E, de repente, na vida adulta, foram expostos a um momento, a um ambiente, né, de maior abundância. E aí passaram a desenvolver doenças como, por exemplo, a obesidade. Só para vocês terem ideia, nessa época, cerca de 20 mil pessoas morreram de fome. Né? Então, é uma das cortes mais conhecidas, né? Dentro desse conceito de DORAD, né? Além disso, outros pesquisadores também mostraram, né, que esses indivíduos, filhos de mães, né, que passaram por esse período de fome, escassez de nutrientes, na idade adulta também desenvolviam hipercolesterolemia, diabetes mellitus do tipo 2, doenças cardiovasculares, e tinha uma resposta muito exagerada ao estresse, né, com hipertensão arterial. Depois de Ravelli, né, eu não vou falar aqui em detalhes todos esses pesquisadores, né, mas dos achados mais importantes, mas depois de Ravelli, esse pesquisador Forsdal, em 77, no ano seguinte, né, ele fez uma correlação, na verdade, de dados de mortalidade infantil do início do século passado, com morte por doença cardiovascular, né, 60, 70 anos depois. E o que ele viu? Que havia uma coincidência, na verdade, entre os locais de maior mortalidade com os locais, isso na Inglaterra, tá? Com maior desenvolvimento de doença cardiovascular na vida adulta, mostrando que a desnutrição, porque a mortalidade infantil aqui nessa época acontecia por desnutrição, né? A desnutrição está diretamente relacionada, a desnutrição infantil está diretamente relacionada com o desenvolvimento de doença cardiovascular lá na vida adulta, né? Depois dele veio o César Victor, que eu falei para vocês, que tem uma importância muito grande, né? O César Victor, ele é um professor do Rio Grande do Sul, da Universidade de Pelotas, e ele tem a maior corte de nascimentos que a gente fala, né? Ele na verdade, fez o maior acompanhamento, o maior segmento de nascidos, né, da história, na verdade, né, Pelotas foi a corte mais estudada, né, em todo o mundo. E o que ele observou? Ele observou que existia uma relação, né, uma correlação muito importante entre mortalidade infantil, morte, né, de crianças por infecção, tá, com o tempo de aleitamento materno. E ele mostrou que crianças que eram mantidas por pelo menos, né, 4 a 6 meses em amamentação exclusiva, só recebendo leite materno, tinham maiores chances de sobrevivência, ou seja, menores chances, né, de desenvolver infecções e acabar vindo a óbito por conta das infecções, né? Então, foi o que eu falei, o César Victor, na verdade, ele foi um marco, né, no estudo de DORAD, e ele mostrou, os estudos dele, na verdade, esse estudo da década de 80, serviu, né, como base para a recomendação do OMS, né, de manutenção de aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida, né. Bom, depois vieram os estudos de Lucas, que na verdade foi quem cunhou, né, o termo programação metabólica. Ele estava estudando recém-nascidos prematuros, né, e também a relação da exposição ao ambiente hostil com
o desenvolvimento de doenças na vida adulta, e mais tarde Barker e Hales, né, Hales ou Hales, não sei como fala isso daqui, mas enfim, eles definiram, né, ou cunharam a hipótese do fenótipo econômico que mães gestantes submetidas a um ambiente de escassez de nutriente faziam com que o desenvolvimento do feto, promoviam, na verdade, um desenvolvimento econômico dos seus fetos, né, dos seus filhos. Isso porque, devido à escassez de nutriente no ambiente intrauterino, alguns órgãos, né, órgãos vitais, por exemplo, como o cérebro, se desenvolviam normalmente em detrimento de outros órgãos, como, por exemplo, o rim, né, e aí a criança nascia não só em tamanho diminuto, né, pequenininho, que a gente chama de bebê pig, né, pequeno para a idade gestacional, mas também os órgãos, né, com morfologia alterada, né, e funcionamento também alterado. Depois da hipótese do fenótipo econômico de Barker, Gluckman e Hanson, na verdade, deram uma amenizada, né, na hipótese desse fenótipo econômico, dizendo assim que, na verdade, o que acontecia, né, no útero materno era uma resposta adaptativa, né, a esse ambiente hostil, né, um ambiente de escassez de nutriente, né, então todos os órgãos tinham que se adaptar, né, para que houvesse sucesso depois na vida pós-natal, e esse indivíduo sobrevivesse pelo menos até a fase reprodutiva, para que ele pudesse dar origem a novos indivíduos, né? Então, muitos foram os estudos, né, que mostraram a importância, na verdade, né, dos cuidados nessas fases críticas do desenvolvimento. Eu acabei pulando esse daqui, mas esse é o principal estudo de Barker, né, que mostra a correlação entre baixo peso ao nascer, né, então aqui uma criança, por exemplo, menor de 2,5 kg, né, que nasce com menos de 2,5 kg, é uma criança com baixo peso, né, e o desenvolvimento de doenças crônicas na vida adulta. Então, crianças com desnutrição, né, com baixo peso ao nascer, têm maior chances, né, de desenvolver doenças cardiovasculares e acabar falecendo por conta dessas doenças, diabetes, síndrome metabólica, né? Então, se vocês olharem esse quadradinho azul aqui, né, a barrinha azul, ela mostra que a chance é muito maior em crianças que nasceram desnutridas, né, ou que nasceram com baixo peso, tá certo? Olha que interessante, né? Depois dos estudos de Barker, né, dos pesquisadores associados a Barker, né, e de vários outros que sucederam, né, que usaram aquela coorte da fome holandesa, né, tem uma outra coorte também do cerco de Leningrado também, que é super importante, todas relacionadas à Segunda Guerra Mundial, né, onde havia escassez de nutriente, enfim. Mas outros pesquisadores vieram estudando também, né, os efeitos da desnutrição no desenvolvimento da criança, né. No entanto, hoje a gente ouve falar muito, né, da transição nutricional e do desenvolvimento de obesidade, né, não só em países desenvolvidos, onde as pessoas têm mais acesso, né, a alimentos processados, mas também e principalmente em países subdesenvolvidos, né, onde a renda per capita é menor, mas o acesso ele foi mantido, né, pelo barateamento, né, do custo desses alimentos, né. Então, no Brasil, hoje, na verdade, a gente diz que vive uma situação de, em inglês a gente fala dual burden, que seria carga dupla, né. A gente tanto tem regiões, a gente tanto tem regiões onde sobressai, né, onde sobressai a escassez de nutrientes, né, onde eu tenho desnutrição severa, né, como, por exemplo, cidades, né, do interior do Nordeste, mas também temos, né, regiões onde a obesidade é muito prevalente, né? E o que esse slide mostra? Apesar dele ser um slide cheio de informação, né, até meio poluído, eu coloquei ele aqui só para mostrar para vocês que independente, né, se eu estou exposta durante a fase intrauterina, tá?
a escassez de nutrientes ou a excessos de nutrientes, eu vou ter alteração de transporte placentário. E se isso levar ao desenvolvimento de uma criança pequena para a idade gestacional, e isso acontece no caso de mães desnutridas, né? E acontece também no caso de mães obesas, dependendo de quando o excesso de nutriente, quando a criança foi exposta a esse excesso de nutrientes, né? Então, dependendo da situação, o bebê pode nascer pequeno para a idade gestacional ou muito grande para a idade gestacional. Tudo vai depender da cronicidade, né, da exposição e do início, né, de quando essa exposição foi iniciada. Mas nas duas situações em que a criança nasce pequenininha, né, é a recuperação do crescimento, um termo que a gente usa em ciência, que é catch-up, né, quando a criança nasce petitica, né, mirradinha, mas de repente ganha peso, né, parece que se assoprou a criancinha, né. É essa recuperação muito rápida do peso, né, durante a primeira infância, principalmente, que vai levar, então, ao desenvolvimento de várias alterações. Percebam, são basicamente as mesmas alterações nas duas situações. Por isso que aqui está colocado como um paradoxo, né, da subnutrição e da supernutrição. Então, não importa se a mãe foi exposta durante a gestação a um ambiente pobre em nutrientes ou muito rico, né, em nutrientes, nesse caso, de caráter não tão nutritivo, né, que o filho tem uma predisposição, né, ele foi programado para desenvolver síndrome metabólica, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2, perdão, obesidade, hipertensão arterial, né, malformação anatômica de rins, por exemplo, e assim vai, tá? Bom, mas a questão que fica né, a gente já se sente tão culpado, quem é mãe sabe disso, né? A gente já se culpa por tudo e por nada, né? Só a gente precisa se preocupar? A culpa é só da mãe, né? Só com a mãe que isso vai acontecer, né? A mãe só é que promove essas alterações? Na verdade, né, hoje o pai ele tem um papel social, né, um papel na família muito mais importante, né, que o papel da sociedade anterior, né, em que o pai era só o provedor, né, era quem trazia o dinheiro para casa, né, e a mãe era quem cuidava dos filhos. Hoje isso mudou muito, né, nas famílias, graças a Deus, né. O pai, ele tem uma participação muito maior no ambiente familiar, muitas vezes é o pai quem cozinha, por exemplo, né, então o pai passou a ter um papel na alimentação dos filhos muito importante, nos hábitos de vida mesmo, né, no incentivo à prática de atividades físicas, né, enfim, o pai hoje tem um papel muito importante, muito relevante na família, né? Então os dois hoje, na verdade, pai e mãe, né, eles têm um papel muito importante em quebrar, quando a gente fala em obesidade, né, porque isso é o que o nosso centro de pesquisa estuda, quando a gente fala em obesidade, né, tanto a obesidade materna, né, quanto a obesidade paterna, promovem o desenvolvimento da criança em um ambiente obeso, porque eu não falo em desenvolvimento só na vida intrauterina, eu também falo em desenvolvimento na vida pós-natal, né, fora do útero, e o pai tem um papel importante nesse processo, né, então se a casa é obesa, né, a gestação vai acontecer num ambiente obeso, as crianças vão se desenvolver num ambiente obeso, vão dar origem a adultos obesos, e isso gera o que a gente chama de um ciclo vicioso da obesidade, né? Esse ciclo é que precisa ser quebrado. As mudanças de hábito, elas têm que acontecer, né, nesses momentos, enquanto existe aquela plasticidade dos órgãos, a possibilidade de eu moldar, né, as alterações que podem acontecer nos órgãos, tá? E os vilões a gente já conhece, né, eu costumo dizer dos alimentos malvados favoritos, né, que são aqueles alimentos ultraprocessados, que por si só, né, já são ricos em açúcares, gorduras, né, em sódio, né, em sal para aumentar tempo de prateleira, para aumentar a crocância, enfim, né, mas o consumo excessivo, né, de alimentos gordurosos, e aliado a isso é a inatividade física, né, o sedentarismo e cada vez mais, né, a
a tendência, né, das crianças de ficar ali naquele mundinho delas, só voltada para tablet, para celular, para computador, né? Isso precisa ser mudado. A gente sabe o que precisa ser mudado, né? E são esses hábitos que precisam ser alterados para garantir a saúde do indivíduo lá na vida adulta, tá? Mas o pai, ele não tem só esse papel social, na verdade, né, na vida familiar. Porque lembra que eu comentei que gestação e lactação são duas das fases críticas do desenvolvimento, mas a adolescência também é uma fase crítica do desenvolvimento, e hoje a ciência considera como uma pré-concepção, ou seja, o estado que os pais estão antes de acontecer a gravidez, né, antes de acontecer a fecundação, como uma janela importante de modulação, né, da atividade dos órgãos. Então, como que isso acontece, né? Essa modulação geralmente acontece nos gametas, né? Então, os espermatozoides que os pais vão, com os quais os pais vão contribuir para dar origem à criança, assim como o óvulo da mãe também, né? A gente chama de óvulo, mas é o ócito. Eles podem sofrer alterações químicas no seu DNA, que a gente chama de alterações epigenéticas, ou seja, são alterações em torno do nosso material genético. E essas alterações, elas podem ser transmitidas para as gerações futuras. Como? Uai é mineiro, né? O espermatozoide do pai, né, sofreu uma alteração epigenética, né, essa alteração no genoma dele, e aí ele fecundou um óvulo da mãe, deu origem a um feto, né? E a mãe, se não tiver um hábito saudável, também pode promover a alteração dos gametas lá dentro do feto, enquanto ele está lá na vida intrauterina. E isso levar, então, a futuras gerações, né, a apresentarem alterações epigenéticas também, né? Mas o que essas alterações epigenéticas fazem, né, Adriana? Bom, essas alterações epigenéticas, como eu falei, são alterações químicas, né, não são mutações, tá? Diferente do que acontece quando a gente é exposto à radiação ultravioleta, por exemplo, né? Não são mutações, tá? São alterações no nosso material genético, no DNA, determinadas pelo ambiente, né? E aqui pode ser nutriente, atividade física, toxina, medicamento, né? Várias dessas alterações, que promovem ou maior expressão dos genes ou menor expressão dos genes, dependendo, né, de como e o quanto, né, esse insulto aconteceu, né? Esse insulto que eu digo é dieta, exercício, né? O quanto isso, por quanto tempo isso ficou em contato com o meu organismo, né, para promover essas alterações químicas, né? Então, as alterações químicas no DNA vão levar a alterações na expressão dos genes, que seria alteração no funcionamento dos genes, tá? E aí, essa alteração no funcionamento leva a alteração dos genes, leva a alteração nos órgãos, nos mais diferentes órgãos, como está listado aqui, né? Levando, então, ao desenvolvimento lá na vida adulta, né, de um fenótipo muitas vezes alterado, né, como está mostrado aqui, o fenótipo obeso, tá certo? Bom, mas tudo isso vem acontecendo na ciência, né, e acabou tomando, na verdade, uma dimensão que eu julgo extremamente importante, né, dado o conhecimento popular do que a gente faz em ciência, né? Então, em 2010, a ONU lançou, né, junto com a Unicef, o programa 1000 Dias, com base nas evidências científicas, né, desde lá a época de Barker, né, tudo isso vem sendo, essa ciência vem sendo popularizada, né, e isso promoveu, então, mudanças na sociedade, né, até que a ONU, então, criou, em 2010, esse programa para a promoção da saúde das gestantes, né, para estimular o aleitamento materno a partir das descobertas do professor César Victora, né, o combate à desnutrição, né, dentre outros, né.
aqui no Brasil, né, a gente tem a Pastoral da Criança. Eu soube que algumas pessoas da Pastoral da Criança estavam inscritas aqui na palestra, né, mas eu já tinha preparado, né, esse slide, porque a Pastoral da Criança, na verdade, ela tem uma importância muito grande para o Brasil, porque foi a Pastoral da Criança quem popularizou o programa 1000 Dias, né, e disseminou essa ideia aqui no nosso país. Então, a gente deve muito, né, a essa organização para trazer, na verdade, esse conhecimento para as mães, né, para as cuidadoras, para os responsáveis. Junto com a rede de TV Globo, né, eles fizeram um filme, né, uma campanha que era denominada Toda Gestação Dura 1000 Dias, né, e também, a partir daí, né, outras sociedades, inclusive sociedades científicas, né, como a Sociedade de Pediatria, por exemplo, do Rio Grande do Sul, em 2015, passou a disseminar campanhas para conscientizar, né, as pessoas de que os primeiros 1000 dias têm uma importância muito grande. Essa foi uma campanha, como eu falei, né, encomendada pela Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, que teve repercussão internacional, né, eles colocaram imagens super fortes de crianças sendo amamentadas, né, com o slogan, seu filho é o que você come, né, para chamar realmente a atenção da população da importância que é, né, a gente cuidar desses 1000 dias para garantir a saúde, né, dos nossos filhos, né, no futuro. Além disso, algo que é muito importante, né, que precisa ser pontuado, é que esse conhecimento científico, e isso tem uma relevância muito grande, né, para o país, né, que o conhecimento científico, na verdade, determine ações, né, políticas públicas para mudança de padrões em empresas, por exemplo, né, então uma das grandes conquistas, né, dessa lei, que é o Marco Legal da Primeira Infância, foi o direito a ter mãe e pai ou cuidador em casa nos primeiros meses, com extensão da licença maternidade, que na minha época eram apenas 4 meses, né, hoje, se a mulher, né, trabalha numa empresa cidadã ou trabalha no serviço público, ela tem direito a ficar com o filho 6 meses e amamentá-lo pelos 6 meses exclusivamente, né. E a paternidade, a licença paternidade também foi estendida, né, também na minha época eram só 5 dias, né, os pais ganharam ainda pouco, 3 vezes mais, né, hoje os pais têm direito a 20 dias de licença paternidade, ainda é pouco, acho que ainda tem muito a avançar, né, se a gente comparar com outros países da Europa, como a Alemanha, por exemplo, né, a gente tem muito a avançar, mas a gente já está chegando, né, despertando, na verdade, né, nos nossos governantes, sensibilizando, na verdade, quanto à necessidade desses cuidados, né, que a gente precisa ter para garantir a saúde dos indivíduos, né. Eu agradeço novamente a Ruth e a Érica pelo convite, eu fiz essa palestra, como eu falei, mais voltada para informações gerais, né, mas para quem quer informações mais específicas, né, quem quiser conversar, na verdade, sobre o assunto, tirar dúvidas, eu estou inteiramente à disposição, eu e meu grupo de pesquisa, aqui na cidade de Limeira, né, esse é meu e-mail, mas vocês têm, né, podem ter acesso ao site do ACRC, ao nosso site, né, o site do laboratório, onde a gente, e o ACRC também, da mesma forma, né, coloca as publicações, os eventos científicos, né, divulga isso para toda a população, e agora a gente tem, né, desde o ano passado, foi criada a Rede Doha de Brasil, que é presidida pela professora Patrícia Aline Boer, né, que é também pesquisadora do OCRC e pesquisadora aqui da Faculdade de Medicina da Unicamp, né, e a gente tem um canal, né, no YouTube, onde são divulgadas gravações de várias palestras, né, que vem ocorrendo aí ao longo desses meses, né, sobre essa temática, né, dos 1000 dias de vida, a teoria de Doha, de programação metabólica. Bom, gente, é isso que eu queria falar, estou totalmente aberta aí a questões. Muito obrigada.